Muito bem-vindo à terceira unidade da disciplina de Empreendedorismo e Inovação. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e nessa unidade o tema é Fundamentos e Aspectos Iniciais da Inovação e Processos de Inovação. Então a temática que se inicia nessa unidade 3 é principalmente a da inovação. A gente vai ver que ela está aí muito articulada com o tema do empreendedorismo, mas a gente vai focar um pouco mais nessa unidade 3, a inovação e os processos de inovação. Então, para contextualizar, vamos lá no quadro, passando aqui rapidamente o resumo dessa nossa unidade. Então, as competências desenvolvidas aqui ao longo dessa unidade é que você possa conseguir aplicar os principais termos relacionados à inovação, reconhecendo a mesma como um processo imprescindível para a evolução organizacional. Por isso, a gente vai estudar o processo de inovação nas organizações e a gestão do conhecimento. Então, ainda tratando aqui dessa contextualização, eu convido você para refletir sobre as seguintes questões. Você sabe qual é o tamanho da importância da inovação no ambiente empresarial? Bom, você já deve ter percebido no seu cotidiano como que a inovação ela tem modificado as nossas vidas, A tecnologia, principalmente a tecnologia de informação, tecnologia de informação e de comunicação, ela mudou muito, Ela influenciou em uma mudança muito grande na nossa maneira de consumir. Então, ampliou consideravelmente essas relações, as possibilidades de relação dentro dessa relação de consumo. Então, voltando ali no quadro, só isso, já dá para demonstrar para a gente, para pensar aí qual que é esse tamanho da importância da inovação no ambiente empresarial. E também como inovar, Será que inovar é sempre só lançar um novo produto, um novo serviço? Como que a gente pode estimular a inovação dentro das organizações? Para que uma empresa inove, ela precisa sempre inventar coisas novas? E como que a gente pode avaliar ou medir se uma empresa ela está realmente, de fato, inovando? Então, a gente vai refletir sobre essas questões para pensar e contextualizar a inovação dentro do contexto empresarial, porque a gente pode falar de inovação, de criatividade, também em outros contextos, como, por exemplo, nas artes, na criação, mas aqui a gente está falando de inovação especificamente dentro do contexto empresarial, com foco de mercado, com foco na busca de resultados, na competitividade, no alcance de uma vantagem competitiva, no atendimento das necessidades dos consumidores. Então, é esse o foco, essa que a gente está aí contextualizando a inovação dentro desse contexto. Vamos então ali no quadro. Bom, então a gente vai estudar aí fundamentos e aspectos iniciais da inovação e seus processos. Então, onde que ela se funda? Quais são as bases da inovação? Desde quando que ela começa a ser pensada e ser articulada nesse contexto da gestão. Voltando ao quadro, estudar diversos elementos do universo inovativo e seus impactos no ambiente de negócios contemporâneo. A gente vai ver que a inovação dentro do contexto organizacional, empresarial, ela é bem ampla. Não diz respeito somente a lançar um novo produto, um novo serviço. E mesmo no que diz respeito a isso, também a gente pode pensar em formatos, em maneiras diferentes da empresa poder inovar. Ali no quadro, no próximo quadro. Bom, a gente também vai compreender aí os principais benefícios da gestão da inovação. Então, veja, a gente vai falar de gestão da inovação. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de administrar. Então, dá para fazer gestão, dá para administrar a inovação dentro da organização? Dá, é possível. Então, é possível planejar, dirigir, organizar, controlar os processos de inovação dentro da organização. É possível tomar decisões para que a inovação ela aconteça dentro da organização. É possível estimular, é possível criar uma cultura de inovação dentro da organização e isso pode estar inserido ainda no contexto de gestão. Então, voltando ali no quadro, bem como analisar o caminho da invenção de algo até, de fato, ela se transformar em inovação, criando novos produtos e serviços, e aqui a gente tem uma proximidade com o processo de empreendedorismo. E, por fim, iremos verificar alguns aspectos da inovação na prática, e como as organizações ela têm realizado a sua gestão do conhecimento. Então, assim, você pode compreender a contextualização dessa unidade 3.
inovação. Vamos falar a respeito desse conceito de inovação dentro do contexto organizacional. Então, vamos lá no quadro. Bom, então a inovação, né, ela tem aí essa relação, quando a gente pensa, né, em algo novo. Então, como fazer, né, para criar uma ideia ou inventar alguma coisa? Será que a gente só pode falar em inovação quando a gente faz altos investimentos em tecnologia, né, dentro das organizações? Para inovar, eu preciso investir muito em tecnologia. Como saber se o meu investimento ele está dando retorno no que tange a inovação? Então, são dúvidas, questões, né, que estão aí presentes quando a gente pensa na inovação. Então, a inovação sempre está atrelado, né, o pensamento, né, sempre atrelado a alguma coisa nova e muitas vezes também está associado com esse alto investimento, um alto custo, porque implica o investimento em tecnologia. Mas será que é isso mesmo? Só assim que dá para inovar dentro das organizações? Então, vamos lá no quadro. Então, a partir da evolução dos meios tecnológicos, a sociedade ela se deparou com um salto evolutivo que impactou os produtos, os meios de produção, as comunicações, os hábitos, os costumes, o estilo de vida, entre outros. Então, a partir da evolução dos meios tecnológicos. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só de tecnologia da informação, de TI. Por exemplo, na Revolução Industrial, né, a gente teve aí o desenvolvimento de uma nova tecnologia de produção, que foi, né, então, a inserção ali da máquina a vapor, eu mecanizar o processo de produção, uma tecnologia. Também, lá na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve, né, ali um forte impacto dentro das organizações de novas tecnologias de gestão. Novos modelos de gestão sendo introduzidos dentro das organizações. Então, veja que a tecnologia, ela pode ser uma tecnologia baseada e com base, né, em algo físico, tangível, como, por exemplo, uma máquina nova, né, um software novo, né, mas ela também pode ser um modelo de gestão. Tá? Ou um produto novo, né? Então, tecnologia, ela não implica somente tecnologia de TI, por exemplo. Então, voltando ali no quadro, mas, né, a tecnologia de informação e comunicação, ela também é uma tecnologia que revolucionou a vida do mundo e o mundo contemporâneo como conhecemos. Então, ela teve um impacto muito grande, né, nas últimas décadas e revolucionou, né, a forma como nós fazemos negócio, a forma como nós nos comunicamos. Ela aproximou as pessoas. É só a gente pensar, por exemplo, como que a gente fazia para planejar uma viagem, né, de longa distância, num lugar muito distante de onde a gente mora, até mesmo, sei lá, fora do país. Como que a gente conseguia fazer, né, um planejamento de uma viagem como essa, realizar uma viagem como essa? Reservar um hotel, comprar passagem. Nós precisávamos, né, de intermediários, porque a gente não tinha acesso direto. Hoje é muito fácil, né? A gente consegue entrar em contato, né, com um hotel, com casa de uma pessoa, a gente pode trocar de casa, né, com alguém que está lá do outro lado do mundo, sem a necessidade de um intermediário, como uma agência, né, um despachante ou algo assim. Então, a tecnologia ela aproximou muito as pessoas e mudou essa relação de consumo também. Então, ali no quadro, a inovação, né, a princípio, inovação, o que é, né? O que a gente pode pensar que é inovação? Ela sugere a criação, então, a princípio, ela sugere a criação de algo novo, uma novidade, um elemento que traga uma nova ação. Olha que interessante, né? Porque inovação tem ação ali no nome, né? Então, uma nova ação. Se a gente pega esse exemplo que eu dei das agências de viagem, né, da viagem, do planejamento da viagem, agora a gente faz uma nova ação, né? A gente não mais contacta. Se a gente quiser, a gente pode, mas a gente não necessariamente precisa contactar uma agência de viagem. A gente pode fazer uma ação diferente. A gente pode entrar em contato diretamente, né, com essa empresa, né, ou mesmo a pessoa que vai oferecer esse serviço para a gente, por exemplo, de hospedagem. Voltando ali no quadro, Marx trazem uma definição interessante explicando que inovação é o processo de
é um processo integrado que envolve ações relacionadas à concepção de ideias novas. Então, dispositivos novos e desenvolvimento de novos mercados. Então, a gente pode pensar aí, né? Ideias novas, né? A gente pode, então, ter uma ideia nova, como, por exemplo, a troca de casa para viagem de férias. A gente pode ter um dispositivo novo, mesmo numa ideia mais antiga, né? A relação com o banco, por exemplo. A gente hoje tem um dispositivo novo, a gente tem os aplicativos que a gente pode utilizar. E o desenvolvimento também, né, de novos mercados. Também, né, isso pode acontecer. Né? A gente pode criar e ter, com essa inovação, o desenvolvimento de novos mercados. Então, ali no quadro, para o economista Schumpeter, né, as inovações eram novos produtos ou aspectos novos naqueles produtos que já existiam, o desenvolvimento. Então, veja que o Schumpeter viveu de 1883 a 1950, desenvolveu aí importantes, né, a contribuição dele muito importante na década de 40, então veja que não é algo tão recente. Novos meios de produção, utilização de novas matérias-primas e fontes de fornecimento, criação de novas empresas, entre outras possibilidades de variações. Então, já esse outro autor, ele traz uma nova abordagem. A inovação, ele vai dizer que ocorre tanto de dentro para fora, como de fora para dentro nas empresas, que utilizam uma série de recursos externos à organização para desenvolver, para aprimorar seus próprios produtos existentes, criar novos produtos, serviços, processos, técnicas inovadoras ou até novos mercados, sempre com essa perspectiva norteadora voltada para a exploração comercial. Então, sempre que a gente está falando do contexto organizacional, está voltada para essa exploração comercial. E assim você pode compreender um pouco melhor a respeito dessa temática da inovação. Tipos de inovação. Vamos falar então dos tipos de inovação, porque existem vários tipos de inovação. Né? Não só, né, a criação de um novo produto. Então vamos lá no quadro. Bom, então dentro dos tipos de inovação, nós vamos encontrar uma inovação que é chamada de inovação incremental. O que seria inovação incremental? O enfoque dela é sempre voltado ao desenvolvimento e melhoria contínua nos produtos, nos serviços, nos processos. Então, esse nome incremental, ele já ajuda a gente a pensar. E quando ele está ali relacionado com desenvolvimento e melhoria contínua, lembra dessa palavra, contínua, então não é algo pontual, é algo sistemático. O objetivo desse tipo de inovação é aperfeiçoar coisas, aspectos que já existem. Essas modificações, elas podem ser frutos de pesquisa, né? Observações dos colaboradores, sugestões ou reclamações de clientes. Então, veja que esse tipo de inovação incremental, ela é sistemática, ela pode acontecer de uma forma contínua dentro da organização. E mesmo as empresas pequenas, elas podem investir nesse tipo de inovação, elas podem ter, né, esses tipos de processos de inovação dentro da sua organização sem que tenham que investir financeiramente recursos, né, muitos recursos aí para gerar inovação ou para estimular a inovação dentro do seu ambiente. Então, ali no próximo quadro, nós vamos ver então que a inovação incremental, em linhas gerais, é mais acessível, né, e realizável pelas pequenas empresas, porque ela não requer tanto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Por conta disso, geralmente não costuma causar tantos impactos e evoluções no mercado, nem representa aumentos extraordinários das margens de lucro ou de retornos financeiros. Mas ela é muito importante porque ela contribui. Se ela não gera, né, algo assim muito impactante na empresa, mas ela contribui para que essa empresa permaneça no mercado, para que ela continue sustentando uma vantagem, né, em relação aos seus concorrentes, para que ela não perca mercado, para que ela não fique para trás. Então, a empresa ela precisa investir, né, pelo menos nesse tipo de inovação que é incremental. Voltando lá no quadro, nós temos também inovação radical. É caracterizada por produtos, por serviços, processos, negócios e até mesmo segmentos de mercado totalmente inéditos, né? Então, coisas que não existem e que são criadas. Então, temos uma quebra de paradigma, de padrão, uma nova forma, né, de consumir,
uma nova forma de atender uma necessidade, né, do cliente. Então, uma nova maneira dele atender essa necessidade que não é do jeito tradicional. Então, se a gente pensa, né, aqui nas agências, nas viagens, né, hoje, por exemplo, a pessoa ela pode, por exemplo, trocar de casa, né? Então, eu quero viajar, eu posso trocar, a pessoa me emprestar a casa dela lá, né, sei lá, na França, na Inglaterra, e vir aqui para minha casa no Brasil, enquanto eu estou usando a casa dela. Existe também, por exemplo, né, a necessidade, eu vou viajar e tenho o meu animal que precisa ser cuidado. Então, existe também isso, as pessoas trocam, né, o cuidado do animal, alguém que vai lá cuidar do animal e usufruir da casa da pessoa, ficar hospedado lá enquanto ela viaja para poder passear por aquela região. Então, é uma maneira nova, né, de satisfazer uma necessidade. Voltando ali no quadro. Então, né, a disrupção total do status quo vigente por meio de uma mudança drástica causada por elementos inovadores. E na inovação radical, as principais fontes, né, para a inovação radical são os centros de pesquisas acadêmicos, os departamentos de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, os treinamentos de abstração voltados para aprimoramento da criatividade dos colaboradores, além de outras fontes menos relevantes. Costumam provocar mudanças profundas no ambiente geral, gerando novos hábitos, gerando novos comportamentos por parte das pessoas e das empresas. Então, né, a gente teve aí, por exemplo, o advento das redes sociais, que modificou, né, a forma de relacionamento com o cliente. Então, isso aconteceu lá dentro da academia, começou ali, né, dentro de uma universidade. Nós temos também, né, o uso, por exemplo, do computador pessoal, da telefonia móvel, né, que foi, então, modificando a forma como as pessoas se relacionavam, né, dentro do mercado. Então, ali no próximo quadro, falando aí dos tipos de inovação, a gente pode ter aqui nesse diagrama, né, os tipos de inovação e a inovação, então, né, aqui no componente e a inovação de uma forma sistêmica. Então, a incremental, ela, quando a gente fala do componente, é quando ela ocorre em produtos e serviços. Então, a gente pode ter em produtos e serviços a melhoria contínua ou uma inovação não linear. E no sistêmico, né, que é aquele, então, contínuo também ali, a melhoria nos processos de negócio e a inovação nos conceitos de negócio. Então, aqui a gente tem incremental e aqui a gente tem a radical. Então, veja que nós temos aí muitas formas, né, de inovação dentro das organizações e formas de inovação que podem ser aplicadas em diferentes modelos de negócio, diferentes formatos, né, de organização. Então, ali no quadro, nós vamos ver alguns fatores críticos de sucesso para a inovação. Então, fatores relativos à empresa. Herança organizacional, então essa cultura organizacional muito focada na tradição, né? Isso pode dificultar, pode ali ser um fator, né, crítico aí para o sucesso da inovação. Voltando no quadro. A experiência, então, ou ficar muito pautado, né, se garantir ali por uma experiência, por algo que já aconteceu no passado, ou por não ter experiência, né, também no mercado novo, equipe de pesquisa e desenvolvimento. Então, é muito importante que a empresa tenha, né, uma equipe que tenha, né, a pesquisa e desenvolvimento dentro da sua organização. Fatores relativos ao projeto, a complementariedade, o estilo de gestão, né, a liderança, ela também tem um impacto muito grande, o apoio da alta administração, porque se a gente não tem um apoio da alta administração, fica muito difícil, né, investir em inovação. Então, isso tem que fazer parte da estratégia da empresa, das decisões estratégicas da organização. E quem toma essas decisões são a alta administração, os donos da empresa. Voltando ao quadro, fatores relativos ao produto, o preço relativo, a qualidade relativa, o diferencial desse produto, o avanço tecnológico, né? Então, são fatores críticos aí para o sucesso da inovação. E fatores relativos ao mercado, concentração de mercado, a entrada oportuna nesse mercado, a pressão, né, competitiva, o marketing, todos esses fatores, eles devem ser levados em consideração e analisados, né? Porque são fatores aí críticos para o processo de inovação. Gestão da inovação. Então, a inovação ela pode ser gerenciada,
né, dentro da organização. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso, né, da gestão da inovação. Vamos lá então no quadro. Bom, apesar, né, dessa complexidade de seus fatores e multivariedade de elementos em qualquer modelo inovativo em questão, é consenso no contexto organizacional moderno, né, que a inovação é essencial para toda e qualquer empresa. Então, o objetivo é tornar a inovação como algo natural, como algo intrínseco, né, porque se ele essencial, né, para toda e qualquer empresa, ele deve, né, fazer parte da cultura da empresa. Então, intrínseco, resultante final de todas as ações das pessoas envolvidas na empresa. Então, ele deve fazer parte da estratégia dessa organização, das organizações, né? E deve fazer parte da cultura da empresa. Está ali arraigado como um valor, como uma crença. Tá? Então, ali no quadro, o processo de inovação. A inovação ela tem se alterado de modo contínuo, né, em sintonia com as modificações de conhecimento e natureza tecnológica no ambiente geral, interferindo diretamente no processo de inovação no mundo empresarial. Então, ela tem, né, aí se alterado desse modo contínuo, obviamente, né, pela influência das questões que vão acontecendo no mercado, né, tanto no mercado aí organizacional quanto fora dele. Então, são muitas vezes hábitos, formas diferentes, modelos, né, de negócios diferentes que vão aparecendo e que ainda não são nem modelos de negócio, mas são modelos de consumo e que logo, né, acabam se tornando modelos de negócio pela sua forma, então, diferente, por uma maneira, então, de se consolidar, né, como uma forma de consumo. A gente pode pensar, por exemplo, na indústria da música, né, como que essa relação, né, do consumidor com esse produto, que é a música, ela se alterou em função da utilização da tecnologia. Bom, isso então modificou totalmente toda uma indústria. Então vamos lá no quadro para a gente pensar aqui nesses períodos, né? Então a gente tem lá no período até 1960, que é a primeira geração aí da inovação, um modelo muito linear. Então é um modelo de tecnologia e inovação que a gente chama de empurrada. Então o ambiente econômico, né, e social em desenvolvimento tinha uma ênfase em pesquisa e desenvolvimento, mas sem se preocupar com os anseios do consumidor. Então, era aquela necessidade de ter produto novo, de colocar produto novo, porque tinha uma demanda por consumo, mas ainda esses produtos eram empurrados para o consumidor, porque era tudo muito novo, né, para ele também. Então, tinha ali uma demanda retraída e esse consumidor, então, consumindo, e as empresas não tinham muito essa preocupação em ir a campo para ver o que o cliente desejava, para daí produzir. Voltando ao quadro, entre a década de 60 e 70, a gente vai ter, então, essa segunda geração, que é chamada de linear reversa. O mercado começa a ser composto por um número maior de empresas, então tem mais diversidade de produto, aumenta a concorrência. Então, é preciso conhecer a necessidade do consumidor. Então, é um modelo de tecnologia e inovação puxada, né? Puxada por quê? Porque eu não empurro mais o produto. Eu vou no mercado, pergunto, vou fazer pesquisa, para daí eu poder produzir aquilo que o cliente necessita. Voltando ao quadro, 1975 a 1985, a gente vai ter, então, a terceira geração, tá? Pesquisa e desenvolvimento, marketing interativo, e aqui a gente vai ter, então, uma combinação, interação entre pesquisa, desenvolvimento e marketing. O equilíbrio entre investimento e retorno, racionalização dos processos, ênfase na melhoria da comunicação, da inovação por processo. Então, alinhar pesquisa e desenvolvimento com marketing, alinhar aquilo que está sendo, né, desenvolvido ali de pesquisa dentro da empresa com aquilo que eu estou obtendo do mercado. E aqui uma questão importante era também, né, essa possibilidade de pensar nos processos, não mais em atividades dentro da organização, para, então, eu tentar encontrar maneiras de redução de custo. A gente estava passando por um outro momento, né, aqui no ambiente de negócio, 75, 85, teve a crise do petróleo lá em 1970, e as empresas tiveram que pensar nos seus processos para eliminar desperdícios, reduzir custos, né? Então, ali no próximo quadro, nós temos que, no período de 1985 a 1990, a gente já vai ter a quarta geração. Então, a gente já vai ter interações
ações em cadeia, a pesquisa integrada e o desenvolvimento dos setores e fornecedores para redução do tempo de pesquisa e desenvolvimento. Então, pesquisa, interação em cadeia. O que é essa cadeia? É a cadeia de abastecimento. Então, eu não penso mais só na inovação que eu posso fazer dentro da minha empresa, mas eu penso como processo como um todo. Desde lá do meu primeiro fornecedor até o produto chegar lá no cliente, no último cliente. Como que eu posso fazer, né, estabelecer modelos de negócio integrando essa cadeia? A produção, ela pode não acontecer mais, uma parte da produção não mais somente dentro da indústria. Eu posso fazer uma parte da produção lá no centro de distribuição, lá no distribuidor, mais próximo do meu cliente. Então, como que eu posso inovar em relação à cadeia, né? Não só dentro da minha organização. Voltando ao quadro, depois a gente vai ter também, 1995, o sistêmico integrado. Então, a ampliação da conexão, flexibilização das estruturas organizacionais, né? Então, a criação, ampliação e integração das redes de cooperação. Veja, cooperação entre quem? Entre as organizações que fazem parte dessa cadeia de abastecimento. Pesquisa e desenvolvimento, né? Então, não só pesquisa e desenvolvimento da indústria, mas se conectando e trocando, né, ali conhecimento também com o comércio, com a distribuição, surgimento da ideia de inovação aberta. Tá? Então, aqui, como que isso foi possível também, né? Isso só foi possível justamente em função do desenvolvimento de tecnologia de informação. A troca rápida, ágil, precisa de informação que a tecnologia ela trouxe, ela possibilitou eu pensar e construir, não só pensar, mas construir novas formas de organizar, de estruturar os negócios, e essas novas formas acabaram criando vantagens competitivas para essas organizações, para essa cadeia de abastecimento também. Então, a inovação ela vai se ampliando, né? Não é somente mais no produto, né? Colocar um produto novo no mercado, mas é como que eu faço até mesmo para disponibilizar e para satisfazer uma necessidade que o cliente tem, pensando na utilização de toda a cadeia. Não pensando somente em atividades específicas, mas em processos. E assim você pode compreender um pouco melhor, né, a inovação, o processo de inovação aí dentro, né, das organizações. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Nós vamos aqui resolver, né, ali ajudar a resolver o problema da transportadora Estrela do Norte. Então, vamos lá no quadro. Bom, em meados da década de 70, após muitos anos trabalhando como caminhoneiro e dirigindo pelo Brasil inteiro, o avô de Ingrid, o seu Antônio Andrade, ele comprou seu primeiro caminhão e fundou a transportadora Estrela do Norte. Atualmente, a neta do fundador da empresa, Ingrid Andrade, tinha acabado de assumir a direção da transportadora e sabia que a empresa precisaria passar por transformações se ela quisesse continuar crescendo no mercado nesse novo século, né? E veja, né, a transportadora é um setor aí bem tradicional, né, de transporte, assim, a forma, né, de realizar o trabalho, porque por mais que a gente tenha aí desenvolvido, né, tecnologia para transmissão, por exemplo, de informação, ainda, né, a gente não tem tecnologia para fazer, por exemplo, um teletransporte, né, transmitir fisicamente, né, percorrer distâncias longas fisicamente um produto, como a gente faz com a informação, de uma forma muito mais rápida e precisa, né? A gente ainda continua usando os meios tradicionais, eles estão mais rápidos, pode ser, mas ainda os meios tradicionais. Vamos então voltar ao quadro. Então, após contratar uma empresa de consultoria e gestão estratégica, passou a ter um objetivo claro em sua cabeça. A transportadora Estrela precisava inovar para se diferenciar e criar uma vantagem competitiva no mercado. Então, ela precisava pensar como que eles poderiam trabalhar de uma maneira diferente, né? Olhar para os seus processos e ver o que poderia ser inovado ali para manter e para gerar, né, uma vantagem competitiva. Lembrando que a vantagem competitiva é sempre algo que eu tenho que é muito difícil do meu concorrente copiar. Voltando ao quadro.
Entretanto, como foi explicado pelos consultores, não se tratava de um simples processo de modernização, né? Não adiantava lá comprar novos caminhões, né? Modernizar, de repente, um software, né? Mas ia muito além disso. Então, voltando ali, mas sim de implantar um modelo de gestão da inovação na empresa, né? Então, ampliar, né, essa perspectiva, né? Ampliar essa perspectiva. Então, bom, mas o que era, né, uma gestão da inovação? Como inovar em um segmento de mercado que parecia tão tradicional? Especificamente, como que a empresa se beneficia por gerir adequadamente a inovação? Então, quais as estratégias que ela poderia adotar? Veja que são várias questões, né, importantes, questões muito importantes, que ela precisava refletir sobre elas. Então, vamos ali no quadro ajudar ela a resolver. Bom, primeiramente, ela tinha dúvidas quanto à gestão da inovação. E por isso esclarecemos, né, que esta se refere ao conjunto de ações permanentes, né? Então, é sistemático, não é pontual, voltadas a administrar os diversos fatores e recursos organizacionais internos diante das condições ambientais externas. Então, os recursos internos, financeiros, de estrutura física, de informação, todos esses recursos, né? Diante dessas condições ambientais externas, né? Daquilo que, então, o mercado sinaliza, das leis, né? Das mudanças que acontecem, das necessidades do cliente, do movimento do concorrente, né? Em prol, então, de intensificar e perpetuar os processos que estimulem a inovação na organização. Então, tem que ser algo que seja ali incorporado na gestão da empresa, né? Algo estratégico, adotado dentro da estratégia da empresa e que vá fazer com que isso aconteça de uma forma sistemática. Bom, então, ali no quadro, apesar de muitas vezes não ser tão simples, né, de medir, empresas que fazem a gestão adequada da inovação, elas costumam apresentar benefícios bem tangíveis e identificáveis. Então, veja, não é tão fácil medir inovação, né, porque a inovação é algo intangível, não é palpável, né, eu não consigo ali visualizar diretamente. O que eu vou visualizar, o que eu vou perceber são os efeitos da inovação. Então, os efeitos da inovação, esse sim eu consigo medir. E daí eu vejo se aquilo realmente gerou um impacto necessário, se aquilo realmente foi uma inovação, nesse sentido que deve ser dentro das organizações, que traga uma melhoria de competitividade, uma melhoria de resultado para aquela organização. Então, não pode ser simplesmente somente algo novo, mas esse algo novo tem que gerar um retorno financeiro e um retorno, né, de melhoria de competitividade. Então, voltando ao quadro, então qual o efeito, né, que pode ter? Uma maior lucratividade e produtividade, então aumentar meu lucro, aumentar minha produtividade, eu conseguir fazer mais com menos, a redução de custos, otimização de processos internos, né, então melhorar, agilizar esses processos, deixar eles com uma qualidade melhor, o aumento da criatividade das pessoas. Então, isso também faz parte, né, da gestão da inovação. Então, quando eu consigo perceber isso, que as pessoas estão sendo mais criativas, elas estão sendo mais proativas, é porque o ambiente está favorecendo. Então, isso é algo que me mostra que a cultura da empresa está voltada para a inovação. Voltando ali no quadro, porque não adianta estar só lá no papel, não adianta só ser declarado, né, pelos donos da empresa, mas isso tem que ser realmente ali percebido no dia a dia, aplicado, né? Então, a melhora, por exemplo, da competitividade no mercado, né? Então, poder ampliar o seu mercado, permanecer nesse mercado, se tornar referência para o público, tá? Então, são aí questões, né, que levam a gente a pensar nessas medidas, se a inovação está dando certo. Então, algumas ações a serem implementadas. A gente vai ver que tem ações que a gente pode aí conseguir, né, realizá-las a curto, a médio e a longo prazo. Então, tem algumas ações que elas vão, né, ser a longo prazo. Então, voltando no quadro, curto prazo, encontrar nichos de mercado que não estão sendo atendidos. Então, verificar quais são ainda oportunidades que eu tenho dentro do mercado, que o concorrente ainda não está né, ali atendendo, quais são necessidades que o cliente tem e que não estão sendo atendidas. Então, para que eu saiba, né, quais são essas necessidades, eu vou ter que pesquisar, vou ter que perguntar para o meu cliente. Voltando ao quadro, médio prazo, verificar as melhores práticas das grandes empresas que são referências no mercado. Então, a gente também aprende olhando, né, para o concorrente, olhando para aquilo. Então, eu vou
perguntar para o meu cliente, vou olhar para o concorrente, vou ver o que ele está fazendo de melhor que eu posso incorporar também na minha gestão. Voltando ali no quadro, e em longo prazo, implantar um setor de pesquisa e desenvolvimento na transportadora para que futuramente a empresa possa atuar de forma ofensiva, então não mais reativa, mas proativa, por meio de inovações que a diferencie e posicione no mercado numa situação de disputa de liderança. Tá? Então, existem ações aí que podem ser feitas a curto prazo, como, por exemplo, eu olhar o que o meu cliente deseja, o que ainda ele não está sendo atendido, ações de médio e ações de longo prazo. Então, assim, a transportadora Estrela vai poder aí investir na inovação. E assim você pode ajudar a Ingrid nesse desafio que ela enfrenta ao assumir a gestão da empresa. Vamos agora para um momento de reflexão. Vou convidar você, aluno, a refletir sobre algumas questões. Vamos lá no quadro. Bom, você já parou para pensar como o mercado evoluiu nesse século? Trott nos mostra algumas empresas que eram sinônimos de inovação e líderes no mercado em 2007. Por exemplo, a Nokia era líder no mercado de telefonia celular por conta dos aparelhos inovadores, com design, com novas características. O eBay e a Google revolucionaram a vida e os hábitos das pessoas desenvolvendo produtos e serviços inovadores por meio da internet. E hoje, elas ainda podem ser consideradas como expoentes em inovação? Atualmente, elas continuam ali sendo líderes de mercado? Então, vou dar um tempinho para que você pense a respeito dessas questões e daqui a pouquinho eu volto. Então, voltando, pensando aí, refletindo sobre essas questões que foram colocadas, se essas empresas ainda, são consideradas empresas aí que são líderes de mercado, a gente pode chegar à conclusão de que algo que foi uma inovação, há um tempo atrás, isso não garante, que aquela empresa ela vai continuar como líder de mercado. Então, o processo de inovação, principalmente em setores como esses que foram apontados, onde a gente tem uma intensificação do uso da tecnologia, é muito mais acelerado. Então, a inovação deve ser algo constante. Estratégias de inovação. Vamos falar agora a respeito das estratégias de inovação. Então, a inovação, ela deve ser uma estratégia dentro da organização. E quando a gente fala que é uma estratégia, é porque, então, ela deve fazer parte de uma decisão, de uma decisão da alta administração. Essa alta administração, quando a gente fala de uma pequena empresa, é dos donos da empresa. Quando a gente fala de uma empresa maior, realmente, são dos diretores da empresa. Mas ela deve vir de cima, deve ser uma decisão de quem tem ali a possibilidade de comando dentro dessa empresa, de tomada de decisão realmente. Voltando ali no quadro. Bom, então falando das estratégias de inovação,
nós vamos aqui falar a respeito da mensuração, tá? A mensuração é medida. Então, há diferentes visões econômicas sobre os benefícios dos investimentos em tecnologia e inovação. Então, por causa da sua difícil mensuração e tangibilidade. Então, a empresa ela vai, por exemplo, investir lá em pesquisa e desenvolvimento, na criação de um setor para isso, né? Ela vai ter que pagar profissionais, demandar horas, né? Mas é algo intangível, né? Porque o conhecimento é algo intangível. Então, é muito difícil de ser medido. Então, voltando ali no quadro. E sempre que a gente fala de estratégia, eu vou estabelecer uma estratégia, tomar uma decisão para que ela me traga um resultado, e esse resultado ele tem que impactar de uma maneira ali em números na empresa, né? E nos seus resultados financeiros. Então, por causa de sua difícil mensuração e tangibilidade, já que tem um caráter mais estratégico de potencial de mercado, né? Então, a inovação ela vai ter esse caráter mais estratégico de aumentar esse potencial de mercado para a empresa. E o efeito que isso vai ter vai ser uma melhoria nos resultados financeiros. Mas ele não traz, né, esse resultado financeiro diretamente. É diferente, por exemplo, eu fazer um investimento em marketing, um investimento em vendas, né? É muito diferente. Então, a inovação, muitas vezes, ela vai, né, trazer isso, mas como efeito. Então, vamos lá no quadro. Benefícios. Quais são os principais, então, benefícios? Os benefícios são esses efeitos que a gente pode, então, detectar. A maior lucratividade e produtividade, então, um lucro maior, né, uma produtividade maior também, eu consegui fazer mais com menos, né, isso é a produtividade, a redução de custos, otimização de processos internos, esse aumento da criatividade das pessoas, a melhora na competitividade no mercado, a empresa conseguir se tornar referência para o seu público. Então, esses são os benefícios e é por onde a gente consegue, então, ter essa medida, né, do impacto, então, da inovação para a organização. Então, ali no quadro, falando aqui das estratégias de inovação, a estratégia, né, é sempre uma decisão, uma formulação. Então, a estratégia inovadora, ela é o processo inicial de decisões que norteará as ações. Então, ela é uma decisão, uma formulação, que ela vai servir de base para as ações, que serão desenvolvidas por todos na empresa no intuito de otimizar os resultados. Então, são as ações que concretizam a estratégia, né? A estratégia é uma formulação, é uma decisão, mas ela só se efetiva mesmo através da ação. Então, voltando ali no quadro, entre os principais desafios estratégicos em inovação de uma organização, é possível a gente citar o aumento da tolerância e exposição aos riscos, né? Então, olha, é um desafio, porque sempre que a gente fala de inovação, a gente está se expondo a risco, porque a gente está ali pensando em fazer alguma coisa nova. Então, eu tenho que também ter essa tolerância a correr risco. Obviamente que esse risco não é algo que eu vou correr de uma forma inconsequente. Ele pode ser um risco calculado, ali eu vou medir, vou avaliar a viabilidade disso, vou tomar decisão com informações, né? Mas isso não quer dizer que eu não corro um risco. Voltando no quadro, eu posso diminuir esse risco. O desenvolvimento constante da criatividade, melhoria da gestão de pessoas, né? Então é um desafio também, né? Esse constante, essa criatividade constante. E também investir ali na melhoria da minha gestão de pessoas, porque a inovação ela vem através das pessoas, né? Dessa capacidade criativa e inovativa das pessoas. Voltando ao quadro, e a quebra de paradigmas das ações conservadoras, né? Então, muitas vezes ali a empresa ainda, nas suas práticas, até mesmo na sua cultura, ela favorece, né, essas ações muito conservadoras. Então, isso também é um desafio, né, de quebrar um pouco isso. Então, vamos lá no quadro. As estratégias de inovação e tecnologia. Então, existem algumas estratégias de inovação e tecnologia que a gente vai ver aqui. A primeira delas ali é a ofensiva. Então, é um tipo de estratégia, né? E essas estratégias, elas precisam estar alinhadas à estratégia organizacional, tá? E falando também de inovação e tecnologia, voltando, ela não é somente, né, a tecnologia de informação, mas ela é o principal catalisador da inovação.
Então, a gente pode ter, por exemplo, uma tecnologia de formas de modelos de gestão inovadores. Então, a estratégia ofensiva, ela é aquela onde a empresa vai procurar a posição de primazia, de liderança de mercado, por meio, então, de inovação contínua frente à concorrência. Então, ela é mais ofensiva. Por exemplo, as empresas, né, que têm estratégias ofensivas, elas investem muito em patentes, né, na pesquisa e desenvolvimento, em justamente criar algo novo e poder, né, fazer registro, por exemplo, de algo totalmente inovador no registro de patentes. Voltando, então, ao quadro, eu tenho também a estratégia defensiva. As empresas que adotam esse tipo de estratégia não costumam trazer inovações radicais, né? Aquelas, então, que, por exemplo, uma patente nova, né? Uma invenção. Mas não ficam defasadas em aspectos tecnológicos, estão sempre se aproveitando das falhas das pioneiras. Então, olhando, né, para aquilo que as empresas pioneiras estão fazendo e se defendendo do impacto, né, dessas inovações na sua organização. E procurando se defender também, criando melhorias a partir daquilo que já foi gerado, né, numa empresa que investe mais, que tem uma estratégia mais ofensiva. Então, ali no próximo, nós vamos ter a estratégia que é a imitadora, né? A estratégia organizacional é voltada a custos baixos. Essas empresas seguem os líderes a certa distância, adquirindo patentes secundárias e apresentando produtos similares. Então vão, né, o nome já diz aí, elas vão imitando, né? A dependente são muito conservadoras, subcontratadas pelas líderes de mercado, são voltadas ao atendimento das necessidades e interesses das empresas de maior porte contratante. Então, a gente, por exemplo, tem empresas que produzem para grandes marcas, por exemplo, no setor de confecção, isso pode acontecer bastante. E, ao fazer isso, né, ela vai incorporando a inovação em função, né, daquilo que essas empresas contratantes vão demandando dela. Às vezes, uma nova forma de gerenciar, até mesmo gestão de pessoas, né, os processos, e assim elas vão incorporando essas inovações. Então, ali no quadro, nós vamos ter também as empresas tradicional, né, que tem pouco ou nenhuma concorrência, com mercados geralmente pequenos, de produtos bem tradicionais, elas não costumam seguir tendências, não são influenciadas por consumidores e concorrentes. Tem as oportunistas, né, que após vislumbrar oportunidades atrativas no ambiente, sobrevivem em espaços de mercado muito específicos por curtos períodos de tempo, até encontrar uma nova oportunidade. Então, veja que existem diferentes formas de estratégia que as empresas podem adotar em relação ao seu posicionamento quanto à inovação. Processo de inovação. Vamos falar agora do processo de inovação. Então, lembrando que processo é sempre um conjunto de atividades, né? Então, como que a gente pode pensar nessas atividades que envolvem a inovação dentro de uma organização? Vamos lá no quadro. Bom, o processo, então, se trata de um rol de atividades organizacionais que dão todo o suporte necessário para que uma inovação seja devidamente implementada. Então, se a gente fala de processo de inovação, são todas essas atividades que vão dar suporte para que uma inovação ela seja devidamente implementada de acordo com o seu propósito, independentemente do seu nível de novidade ou grau de complexidade. Então, a inovação ela pode ser dividida em 4 grandes segmentos. A gente pode ter inovação de produto, a gente pode ter inovação de processo, de marketing e da organização, né, dos modelos de gestão. Essas atividades, então, que a gente está falando aqui do rol de atividades, elas vão desde os pressupostos básicos operacionais, né? Então, como que a organização ela operacionaliza, né, as suas atividades, até pesquisa e desenvolvimento e até o suporte financeiro ou de marketing estratégico das empresas. Tá? Então, esse rol de atividades, né, que a empresa então, vai ter ali para poder dar suporte para a inovação. Então, ali no quadro, quando a gente fala aí do processo de inovação, o processo de inovação é composto por uma série de tarefas que são devidamente ordenadas em prol,
né, do seu melhor gerenciamento. Então, ele inicia na geração da ideia, passando por um refinamento, né, e uma avaliação conceitual. Essas tarefas, elas são comumente agrupadas em 3 grupos principais, que é a busca e levantamento, a seleção e a implementação. Tá? Então, vamos aqui falar da busca e levantamento. Bom, a busca e levantamento é o início do processo inovador, que são voltadas, então, à prospecção, à ideação, à análise de mercado, levantamento de informação, diversas informações, o desenvolvimento criativo, a busca por sugestões, realização de brainstorms. Então, veja que aqui está muito voltado, né, busca e levantamento do quê? Busca e levantamento de informações e de geração de ideias. Então, voltando ali no quadro, utilizando as pessoas através do design thinking, que o design thinking é uma abordagem que catalisa a colaboração e a inovação mediante a observação e a cocriação. Então, uma estratégia de pesquisa, né, onde são dadas sugestões ou ideação constantes e ajuda, né, nessa questão de trabalhar de uma forma colaborativa, as pessoas poderem trabalhar de uma forma colaborativa, co-criando, né, a partir de análise de diferentes realidades. Né? Então, depois, né, da busca e levantamento, né, de poder fazer isso de uma forma a incentivar a geração de ideias e a geração de ideias também em conjunto, aí a gente passa para a etapa seguinte do processo, que é a seleção. Então, vamos lá no quadro. Seleção, a escolha das melhores oportunidades. Né? Então, é realizado o crivo, a análise, a avaliação das ideias, né, das informações que foram geradas até então, além de testes de investigação para realizar as melhores escolhas de acordo com o modelo estratégico inovativo e os propósitos da empresa. Então, aqueles modelos estratégicos, né, que a empresa, então, ali decidiu adotar. Então, é importante ter critérios bem definidos de cunho, tanto qualitativos quanto quantitativos. Exemplo, demanda de possíveis clientes, investimentos necessários, né? E uma técnica muito interessante para fazer a seleção e avaliação das ideias e oportunidades é classificá-las segundo a complexidade, o nível de clareza ou o desenvolvimento. Né? Então, eu vou fazer uma classificação dessas ideias, depois o levantamento delas, para poder avaliar e selecionar qual que é aquela que eu vou implementar, que é a etapa seguinte do processo. Então, implementação e desenvolvimento de produtos. Essa etapa é responsável, então, por colocar em prática as ideias escolhidas. E para isso é muito importante a definição e mobilização dos recursos organizacionais adequados. Então, recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, né, para introduzir os produtos, serviços e processos inovadores da forma correta e assim obter maior aceitação do público-alvo. Então, aqui nessa fase são realizados processos pilotos, prototipagem, testes de mercado, né, para perceber aí as possíveis falhas e adequando, corrigindo as falhas, né, para poder, então, implementar definitivamente essa inovação. Então, assim você pode compreender aí como que se dá o processo de inovação. Conhecimento. Gestão do conhecimento. Vamos agora falar a respeito da gestão do conhecimento. Então, vamos ali no quadro. Bom, a gestão do conhecimento, né, ela é muito importante dentro das organizações. Por quê? Né, quando a gente fala de inovação. Porque a inovação, ela pressupõe eu conseguir, né, utilizar o conhecimento que é gerado ali a partir da capacidade, né, criativa das pessoas dentro da organização. E se a gente está falando de gestão, então também, como que eu posso administrar esse conhecimento? Bom, mas esse conhecimento, né, ele não está somente dentro da organização. É um conhecimento que está nas pessoas, mas que estão também nessas pessoas que são fora da organização. E que, né, podem, então, ajudar a organização no desenvolvimento, na geração de novas ideias. E a gente também vai ter aqui a participação, né, dos próprios clientes, dos próprios consumidores, né, dentro desse processo. Então, vamos lá no quadro. Vamos falar primeiro disso. A participação do cliente no desenvolvimento de novos produtos. DNP ali, essa sigla é desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente pode ter a participação do cliente no desenvolvimento de novos produtos, o cliente como um recurso. Então, o cliente como recurso do quê? Um recurso
de informação, um recurso de geração de ideias, tá? Então, isso a gente pode, então, ter o cliente como recurso, por exemplo, utilizar ele em diferentes fases do processo de inovação e do desenvolvimento de um produto. Então, vamos ali no quadro. A gente pode ter o cliente participando mesmo na fase de concepção. Tá? Então, o cliente ele exerce uma condição de recurso, pois ele é tido como uma fonte de inovação. Então, as empresas elas necessitarão de incentivos e meio para selecioná-los, né, corretamente de acordo com aos seus objetivos, além de infraestrutura para capturar o seu conhecimento. Então, muitas empresas elas vão fazer isso, né? Elas vão para o mercado, elas vão consultar esses clientes, elas vão, então, colocar o cliente de uma forma ativa no processo de desenvolvimento de um novo produto. Para isso, obviamente, que ela precisa ter uma estrutura. Muitas vezes ela contrata uma empresa terceirizada para ajudar ela nisso, né? Uma empresa que faz justamente esse serviço de teste de mercado, aonde, né, ele pode ali ter esse cliente sendo envolvido já desde o primeiro processo de desenvolvimento desse produto, tá? Então, muitas vezes as empresas fazem isso. Tem mesmo, por exemplo, indústrias automobilísticas que colocam, né, o cliente ali em dinâmicas, em processos, né, para poder gerar conhecimento, saber o conhecimento dele a respeito da utilização, né, daquele produto, para poder incorporar as inovações dentro daquele novo produto. Então, ali no próximo quadro, nós também temos, né, o cliente ali como co-criador. Tá? Então, o cliente ajudando nessa fase, até mesmo de design. E, às vezes, a gente tem muito isso nos serviços de desenvolvimento de alguns produtos de tecnologia, que envolve tecnologia, por exemplo, como jogos, como games, tá? Então, esse papel ocorre no momento da fase de design e desenvolvimento do produto e do serviço. Então, os clientes eles vão participar, eles têm voz ativa nas mais variadas tarefas do desenvolvimento de novos produtos. Então, os processos eles vão se tornando mais complexos, desafiantes para a empresa, porém tendem a ser mais assertivos e melhor recebidos pelo mercado. Né? Então, a empresa ela tende a ser mais assertiva, o produto ser melhor recebido no mercado. Então, uma indústria, né, que utiliza muito disso é a indústria de jogos e de games. Então, ali no quadro, nós temos também o cliente como usuário. Né? Então, o cliente exercendo o seu papel de usuário final. Então, para testar os protótipos dos produtos nas fases iniciais ou após a sua colocação no mercado, para dar o suporte contínuo visando a implantação de melhorias e feedbacks no que tange a satisfação dos mesmos. Então, veja, desde lá de antes da concepção, né, do produto, até na própria concepção dele, depois que ele foi criado também, muitas vezes, esse cliente ele vai fazer parte desse processo de desenvolvimento do produto. Então, aqui as empresas, elas podem estabelecer uma estratégia para isso, né, e usar os seus recursos, tanto internos quanto de terceiros, para colocar essas estratégias em práticas, mas o cliente fazendo parte aí do processo de inovação. Então, vamos ali no quadro para falar do conhecimento nas organizações. E agora falando desse cliente que é o cliente interno, né, que são os colaboradores de uma empresa. De acordo com o Nonak Takeuchi, o conhecimento, diferente da informação, ele refere-se a crenças e compromissos. Então, por isso, o conhecimento, quando a gente pensa, que tipo de conhecimento que nós temos dentro de uma organização? Como que ele está alocado? Como que a gente pode utilizar? Então, esses autores, eles vão dizer que a gente tem dois tipos de conhecimento dentro de uma organização. Então, vamos ali no quadro. Ele vai falar que a gente tem um conhecimento explícito. E o nome ajuda a gente a entender, né? Porque está explícito, né? Então, está ali explicitado. Então, ele é formal, ele é sistemático, ele está dentro dos documentos, né? Está dentro dos processos, né? Que estão formalizados dentro da organização. Então, ele é expresso em números, é expresso em palavras, ele é um conhecimento que é facilmente compartilhado, né? A gente tem acesso a ele é compartilhado, ele está ali na documentação, ele está formalizado de alguma maneira, ou em números, né, ou em palavras. Mas eles vão dizer que a gente tem um outro tipo de conhecimento dentro da organização, que é o conhecimento tácito. Então, vamos ali no quadro. O conhecimento tácito, ele já é aquele conhecimento pessoal e complexo, aquele conhecimento que está nas pessoas, que faz parte ali da sua história de vida, né, da maneira como essa pessoa vê o mundo, das suas experiências, aquela forma, né, aquele conhecimento que às vezes a pessoa tem, que ela sabe
de repente, mas ela não sabe nem por que ela sabe, ou como que ela sabe, como que ela adquiriu aquele conhecimento, né? Então, é um conhecimento baseado na experiência de vida. Voltando no quadro, então, ele é oriundo da experiência, ele tem uma dimensão contextual, né? Porque depende do contexto. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, em algumas organizações onde a gente trabalha com pessoas de culturas diferentes, essas pessoas tiveram experiências diferentes, experiências de vidas diferentes, e por isso têm conhecimentos também diferentes acerca do mundo, da sua visão de mundo. Bom, então, ali no quadro, como que a gente vai converter esse conhecimento, né? Tanto conhecimento explícito quanto tácito. Ali, os autores, eles falam em alguns modos de conversão do conhecimento. O primeiro, a socialização, é a conversão do conhecimento de tácito para tácito, ocorrendo somente entre os indivíduos, né? Então, é uma conversão de conhecimento, uma troca de conhecimento que se dá pela relação, né? Então, da minha experiência com a experiência do outro. Voltando ali no quadro, a externalização é uma outra forma de conversão do conhecimento, que é de tácito para explícito. Então, é um modelo de conversão do conhecimento que vai ocorrer do indivíduo para o grupo, né? Então, transformar aquele conhecimento que eu tenho, que o sujeito tem da experiência dele, em um conhecimento explícito, né? Onde, então, ele vai compartilhar esse conhecimento. Voltando ali, nós temos a combinação, né? Então, a combinação é um processo de sistematização de conceitos, tá? Então, onde eu vou combinar, né, esses conhecimentos, e depois a internalização, que o conhecimento ele vai de explícito para tácito da organização para o indivíduo. Então, quando o indivíduo ele vai internalizando, né, aqueles novos conhecimentos, que vai modificando também o seu conhecimento tácito, né, a sua experiência. Bom, os autores falam, então, do conhecimento dentro das organizações como uma espiral, né, espiral do conhecimento. Então, está ali no próximo quadro. Essa espiral do conhecimento, a criação do conhecimento é espiralada, de modo coletivo e cooperativo, de forma de espiral contínua, entre tácito e explícito, iniciando no nível individual e subindo para os níveis grupais. Então, é muito importante que na organização a gente tenha, né, essa compreensão acerca do conhecimento, que esse conhecimento que o indivíduo traz de experiência de vida, ele é muito rico e muito importante, como que a gente pode utilizar, né, como que a gente pode se apropriar na organização para gerar um ambiente onde seja favorável a troca desse tipo de conhecimento e a incorporação, por exemplo, em novas práticas, em práticas melhores, né, nas melhores práticas ali de atuação no mercado, tá? Quer seja na forma de realizar o trabalho, na criação, né, na inventividade. Então, a empresa tem que criar condições para que isso aconteça entre as pessoas e através das pessoas dentro da organização. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Vamos lá no quadro. Bom, essa situação-problema, ela se passa em uma empresa, né, uma empresa de games. Então, nascido no final dos anos 80, o jovem empreendedor Eric Gonçalves, desde pequeno, era completamente apaixonado por videogames, assim como tantos outros meninos que nasceram naquela época. Ele cursou a faculdade na área de desenvolvimento de sistemas, se especializou na programação de games, ele fundou uma startup promissora na área de criação e desenvolvimento de jogos, a @games. Eric sabia que para continuar crescendo nessa área, a inovação era mais que importante, era vital, né? Porque essa área de games é uma área que requer muita inovação, né? Ela é muito intensa aí na utilização de tecnologia e na geração de inovação. Então, algumas organizações, quando a gente fala, por exemplo, né, da estratégia, definição de estratégia e planejamento estratégico, algumas organizações, né, quando a gente fala de planejamento estratégico, é a longo prazo. E o longo prazo, em algumas organizações, é 5 anos, né, são 5 anos, 10 anos. Mas, por exemplo, nesse tipo de negócio, né, que é do desenvolvimento de games, esse longo prazo são semanas, talvez meses, né? Eu sempre tenho que estar ali lançando um novo produto. Então, o longo prazo, ele tem uma dimensão, um ciclo ali muito menor, né, do que, por exemplo, numa indústria automobilística, por exemplo. Então, voltando ali no quadro,
Por isso, ele estava profundamente incomodado com algumas situações que estavam ocorrendo. Então, vamos saber quais são essas situações. Alguns colaboradores, eles não compartilhavam, né, suas expertise, suas experiências, o que bloqueava a geração e evolução do conhecimento organizacional. Então, eles não, né, compartilhavam ali as suas experiências, então esse conhecimento tácito, né, que estava ali com esses colaboradores, ficava com eles, né? Não era colocado em prol da geração de novas ideias, não contribuía ali para o grupo. Voltando então ao quadro, não havia um modelo de gestão do conhecimento alinhado à estratégia organizacional que fomentasse a aprendizagem organizacional. Então, essa aprendizagem organizacional, ela só ocorre quando a gente tem um ambiente, e esse ambiente, para ele ser criado, ele precisa, né, estar ali fundamentado, baseado na estratégia da organização, nas decisões, né, que essa organização vai tomar pelo caminho que ela vai querer percorrer. Então, esse ambiente, ele deve ser criado para que esse conhecimento possa ser gerado. Voltando ao quadro, entendia que era importante criar mecanismos que incentivassem essa inovação contínua na empresa. Bom, então como que a gente pode aqui ajudar o Eric, né, da @games, a pensar numa modificação desse cenário? Então vamos ao quadro. Bom, a sugestão aqui é investimento constante em 3 frentes, né? Muito importante que ele invista aí em 3 frentes. Primeiro, a frente da aprendizagem. É por esse importante fator que novas descobertas e invenções são realizadas, sendo essas a matéria-prima fundamental da inovação. Então, essa aprendizagem constante. Então, dentro do setor dele é importantíssimo, né? Porque isso é que vai impulsionar ali a geração de novas ideias. Mas não somente isso, porque não adianta, né, eu ficar somente com aprendizagem. Eu preciso que isso seja transposto em ação, que isso gere, né, inovação dentro da empresa. Então, voltando no quadro, uma outra frente aqui são os clientes. Tornar esse stakeholder partícipe do processo de aprendizagem. Então, stakeholders são todos aqueles, né, que têm algum envolvimento ali com a organização. E dentro desse setor, muitas vezes é importante a participação do cliente no desenvolvimento, né, de novos produtos. O cliente, aquele usuário do game, ele tem, né, ele pode ter várias ideias e várias contribuições ali para o desenvolvimento de novas inovações dentro da empresa dele. Então, criar um modelo, né, uma forma ali de poder envolver esses consumidores no desenvolvimento de novos produtos, já ali na própria concepção, né, não depois da testagem, né, mas já no desenvolvimento, no design desses novos produtos. Voltando ali no quadro, mas para isso ele precisa ter um modelo aí de gestão que possa, né, auxiliá-lo a poder fazer isso, né, incorporar esse cliente ali nesse processo. E a outra frente, que são os colaboradores. Então, adotar medidas que incentivem os colaboradores a continuamente estarem inovando. E não só isso, né, mas compartilhando. Então, ele precisa criar um ambiente favorável a esse compartilhamento de saberes, de conhecimento. Então, aí é muito importante que ele pense na maneira como ele está gerenciando as pessoas dentro da organização dele. Quais são, né, as ferramentas que ele está utilizando para isso. E se ele não tem, né, ainda isso implementado na empresa, ele pode também olhar quais são as melhores práticas de mercado, o que os concorrentes deles estão fazendo, o que é aquilo que já está dando certo, né? Como que ele pode utilizar esses conceitos dentro da empresa dele, adaptar as necessidades dele, né? Mas ele precisa implementar alguma coisa ali para favorecer, né, a geração desse conhecimento dentro da organização dele e de uma forma colaborativa entre as pessoas, tá? Para que ele possa utilizar, então, essa intensidade que ele tem, né, do conhecimento tácito dentro da organização dele. E assim você pode ajudá-lo aí a solucionar esse desafio. Vou convidá-lo agora a um momento de reflexão. Então, vamos lá no quadro.
Ainda é possível uma empresa conseguir obter vantagem competitiva estratégica, duradoura e sustentável em um ambiente mundial globalizado, caracterizado pela competição, igualdade de recursos e capacidade de imitação por parte das outras empresas? Pense um pouquinho, né? Será que é fácil, né? A gente consegue manter uma vantagem competitiva num ambiente que está globalizado, né? Então que a concorrência não é somente mais local, né? Mas a minha empresa concorre, né, com empresas no mundo todo, aonde as empresas conseguem imitar rapidamente, né? Se eu coloco alguma coisa nova no mercado, daqui a pouco já tem, todas as outras empresas também estão fazendo a mesma coisa, então já não é mais novidade. Então, como será, né, que dá para fazer isso? Vou deixar você refletindo um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto. Ok. Ei, tá chovendo bem forte, viu? Sim. Nossa, não. Bom, voltando, né, refletindo aí sobre essa questão, como, né, que é possível ainda conseguir obter uma vantagem competitiva estratégica duradoura e sustentável, né, nesse ambiente. Bom, a resposta é investindo em inovação, né, desenvolvimento de gestão de inovação. Então, só assim é possível tentar, né, construir aí essa estratégia duradoura, né, tentar manter uma vantagem competitiva sustentável. É assim que as organizações, né, têm procurado, então, obter isso, né, através desse investimento em inovação. Por isso que a inovação se tornou tão importante dentro do ambiente organizacional. Bom, convido você agora ao quadro para que a gente possa recapitular as temáticas que foram trabalhadas nessa unidade. Bom, então aqui você pode compreender o que é inovação, né, dentro desse contexto organizacional, e pôde também compreender, estudar um pouco os tipos de inovação, né? Então, inovação não é só a criação de um produto novo, né, mas ela também envolve aí modelos de gestão, formas de atuação diferentes, né, dentro do mercado.
A gestão da inovação, né, o gerenciamento da inovação dentro das organizações, é possível fazer isso e é possível e é preciso ser feito, né, o gerenciamento da inovação, pensar na inovação como um processo. E para isso, né, é muito importante que a empresa defina quais são as estratégias que ela vai adotar, qual que é o seu posicionamento frente à inovação. Então, a gente viu também que existem várias estratégias que a empresa pode adotar em relação à inovação, e que ela pode se posicionar de uma forma ofensiva, de uma forma defensiva, imitando, dependendo, né, de uma forma mais tradicional, quando o mercado onde ela atua permite isso, né, um mercado com menos concorrência, ou então de uma forma oportunista, identificando oportunidades, né, no mercado e que são oportunidades que ela pode aproveitar de uma forma muito intensa durante um determinado período e que logo, né, vai ter que encontrar uma nova oportunidade. Né? E que a inovação é um processo, então um processo envolve um rol de atividades que a empresa precisa adotar para poder suportar, né, para poder dar suporte aí ao processo de inovação dentro da organização. E se a inovação é a criação, ela está envolvida aí na criação, na criatividade, na inventividade, isso acontece com base no conhecimento. E o conhecimento ele está alocado nas pessoas, né? Nas pessoas que trabalham dentro da organização. Trabalham dentro da organização, mas também naquelas que estão fora da organização. Né, naquelas que fazem parte aí do que a gente denomina de stakeholders. Então, é muito importante também que, para o processo de inovação, a empresa ela possa adotar algumas estratégias que permitam para ela utilizar o conhecimento que está alocado, por exemplo, nos seus clientes, que são aqueles que consomem os produtos e serviços que ela disponibiliza no mercado. Então, esse conhecimento que ele tem, é importante que a gente consiga captá-lo, né, e utilizá-lo também para melhoria e para a criação de produtos e serviços novos. Então, isso pode ser feito em diferentes etapas do processo de criação. Antes, né, da concepção do produto, durante a concepção do produto, depois da concepção do produto. E também nós temos o conhecimento que está alocado nas pessoas que trabalham dentro dessa organização, que são aqueles conhecimentos, né, que a empresa tem, que estão ali formalizados, explicitados, mas também nós temos o conhecimento que é o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento, né, que é de cada um, que é da experiência, né, que é aquilo que a pessoa traz, das suas vivências, da sua forma de ver o mundo, da sua percepção. E que esse conhecimento ele é muito importante e ele é muito rico, né? Porque cada pessoa é muito singular, cada pessoa tem uma maneira, né, de compreender e essa riqueza de conhecimento, ela tem que encontrar um ambiente dentro da organização que seja favorável para o compartilhamento desse conhecimento e para a utilização dele. Então, por isso que a gestão do conhecimento ela é tão importante também dentro, né, da organização e dentro daquilo que essa organização vai adotar como um modelo de gestão de pessoas. Né? Então, só assim, né, a empresa ela consegue utilizar realmente esse recurso que é importante, aí, que é a inteligência, que é a inventividade e a criatividade das pessoas, para poder transformar isso, né, em inovação e poder colher os efeitos e os resultados, os benefícios disso, né, da inovação dentro da empresa, que é melhorar o seu posicionamento, a sua lucratividade, rentabilidade, né, se manter competitiva no mercado e poder sustentar essa competitividade ao longo de muito tempo, né, se tornando aí, então, né, com uma posição dentro do mercado onde ela atua. Então, assim você pode compreender um pouco melhor aí a inovação e essa relação dela com a temática do empreendedorismo.